13 Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 45 Monitoramento de longa distância, golpe de redução de dimensão. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. A televisão estava ocupando espaço no depósito desde que ele a trouxera das ruínas. Estava juntando poeira em um canto agora que a atualização destruiu o armazenamento. Ele finalmente estava sendo bem utilizado depois de ser transportado de um lugar para outro. Com uma bateria de fosfato de ferro e lítio, a base poderia atender facilmente às necessidades da televisão gigante. Sumo teve uma ideia depois que correu para o depósito. Ele o colocou no espaço de armazenamento e o levou até o gerador. A televisão gigante foi colocada diretamente ao lado da bateria. Enquanto ele firmava o olhar, uma linha ilusória de palavras apareceu ao lado da televisão. Televisão a cores de 32 polegadas. Excelente, descrição. Os produtos tecnológicos produzidos em tempos desconhecidos eram compostos principalmente por 5 partes: circuitos elétricos, canais de acesso público, canais de som, circuitos de decodificação de cores e imagens coloridas. Cada imagem na tela tem 25 quadros por segundo, com 625 linhas por quadro. Habilidade especial: quando colocado em um abrigo e conectado à eletricidade, ele pode monitorar até 1000 metros da área ao redor do abrigo com a capacidade de aumentar, diminuir o zoom e mudar de perspectiva. Primeira opção de atualização: modifique o material da televisão. Aumente a clareza, adicione som e construa seu teatro pessoal. Pontos de sobrevivência necessários: 1550. Segunda opção de atualização: modifique o material da televisão. Aumente a clareza, o alcance do uso da habilidade especial e as chances de adicionar uma segunda informação. Tecnologia limitada. Pontos de sobrevivência necessários: 6250. Comentário: você e eu não temos privacidade na frente desta televisão. Justo. Depois de ignorar o fato de que a televisão exigia uma quantidade enorme de pontos de sobrevivência para atualizar, Sumo garantiu que não fosse danificado antes de se forçar a respirar fundo, suprimindo a emoção em seu coração. Enquanto ele apressadamente conectava a televisão à fonte de energia da bateria, Sumo sentiu-se acalmar enquanto 1 milhão de emoções fluíam através dele. Quando ele chegou ao deserto, tudo o que ele queria era ser uma boa pessoa e tentar o seu melhor para sobreviver. Ele criou galinhas, brincou com cachorros, plantou vegetais e fez o possível para administrar um abrigo próspero enquanto esperava a chegada de sua família para que todos pudessem se estabelecer e ganhar a vida neste deserto. Porém, quanto mais ele queria se separar das coisas, mais idiotas vinham tentar destruir sua vida para que ele morresse. Sou apenas uma pessoa normal, uma cidadã 5 estrelas que recebeu educação formal em minha pátria. Ainda entro em pânico quando inimigos poderosos chegam, mesmo que eu esteja fingindo ser um personagem principal decisivo desses livros. Mas vocês não estão me deixando viver. A única coisa que posso fazer é mandá-los para a morte. Oxi! A televisão gigante ligou automaticamente depois de ser conectada à energia. Parecia que não havia sido desligado corretamente da última vez. Zumbido. Não havia sinal para receber. Linhas pretas e brancas piscaram na tela depois que ele foi ligado. Sumo brincou com os botões na parte inferior por um tempo antes de encontrar o canal para habilidades especiais, o canal Acon. Depois que ele pressionou e trocou de canal, ondas ilusórias explodiram freneticamente do chassi traseiro da televisão, fazendo até o ar vibrar. Zumbido. A televisão começou a tremer violentamente. Quando Sumo percebeu que a televisão estava prestes a voar, ele rapidamente a agarrou para impedi-la de tremer ainda mais violentamente. O coração de Sumo disparou ao sentir as vibrações vindas da televisão. Ele estava com medo de que a coisa pudesse quebrá-lo acidentalmente. Felizmente, as vibrações começaram a diminuir cerca de 10 segundos depois. A frequência do tremor da televisão também mudou de furiosas 7 ou 8 vezes por segundo para tranquilas 2 ou 3 vezes por segundo. A confusão de linhas em preto e branco também começou a mudar. Um pôr do sol apareceu na tela.
Então, começou a mostrar mais e mais coisas. Poças de chuva ácida deixadas pela tempestade. Pedaços de arbustos que Sumo cortou em pedaços. Além disso, kobolds que estavam procurando perto dos arbustos. Oh não! Essa coisa não tem controle remoto e não posso mudar de perspectiva. É muito restritivo. Sumo tentou freneticamente mudar a cena usando os botões na parte inferior, mas nada aconteceu mesmo depois de um frenesi de pressionar o botão. Vou ter que pegar um controle remoto no painel de negociação agora. FCK, essa coisa é tão pouco confiável. Troca. Sumo parecia ter pensado em algo de repente enquanto corria para o espaço de armazenamento, desenterrando um painel plano. 3 fios adaptadores vermelhos, amarelos e azuis foram conectados à parte traseira do painel. Era um controlador mecânico que Shank lhe dera na última vez que negociaram. Ah, Shank. Você tem sido uma grande ajuda para mim. Sumo segurou o controle com entusiasmo enquanto conectava uma abertura na televisão. Ele pressionou os botões do controle quando a imagem começou a mudar e a imagem começou a se mover. Parecia que ele estava jogando um videogame. Desde que estivesse a menos de 1 quilômetro do abrigo, nada poderia se esconder da vigilância da televisão. Ele moveu sua visão para o exército kobold e ampliou. Sumo podia até ver pedaços de carne presos nos dentes de um guerreiro kobold. 1, 2, 3, 4. Há 4 guerreiros kobold empunhando lanças. Aqueles com clubes são provavelmente kobold mages, e existem apenas 2 deles. Parece que os kobold mages são muito respeitados entre os kobolds. Cada mago kobold levou 2 guerreiros kobold com eles enquanto eles vasculhavam o chão cuidadosamente. A julgar pelo olhar deles, Sumo sabia que o seu abrigo havia sido exposto. No entanto, por alguma razão desconhecida, esses kobolds não escolheram forçar um ataque contra ele. Em vez disso, eles correram para os arbustos em busca de algo. Eles são loucos. Sumo começou a vestir sua armadura depois de confirmar que esses tolos estavam procurando por algo. Um enorme buraco havia sido queimado em sua capa de chuva. Ele terminou de colocar 2 camadas de armadura depois de gastar 10 pontos de sobrevivência para repará-la. Sumo pegou sua besta elétrica do chão e ajustou o interruptor. Depois de carregar 5 flechas de besta encharcadas pela chuva ácida, ele segurou sua besta e caminhou em direção à segunda passagem. Oreu apressadamente o seguiu. Kobolds estúpidos. Eles podem ter evoluído para funcionar como humanos, mas não podem se mover tão rapidamente quanto um adulto correndo. Eles vão morrer com certeza desta distância. Sumo começou a planejar seu ataque depois que abriu a porta dos fundos do abrigo e deixou Oreu sair. Os arbustos estavam em terreno plano sem nada para se esconder atrás. Ainda estava claro, o que tornou praticamente impossível lançar uma emboscada. Portanto, Oreu, você vai invadir pelo lado mais tarde. Sim, do lado esquerdo. Use seus latidos para atrair a atenção deles e corra para que eles não tenham chance de bater em você. Faça o seu melhor para colocar distância entre você e eles para que você possa criar uma abertura para eu chegar perto deles. Não me salve se eu estiver em perigo. Eles correm devagar e podemos fazer um desvio para atingi-los. Entender? Oreu tinha uma expressão focada em seu rosto depois de notar a expressão solene no rosto de Sumo. Uau! Oreu entendeu tudo e latiu baixinho para indicar que estava pronto. Tudo bem, prepare-se para correr. Você vai lá primeiro, e eu estarei atrás de você. Lembre-se de se distanciar deles para não lhes dar chance de atacar. Tenha cuidado com os 2 porretes, eles dispararão o mesmo tipo de bolas de fogo que queimaram você hoje. Oreu não hesitou depois disso e imediatamente correu pelo chão. O corpo preto e branco de Oreu correu pelo solo amarelo. As inúmeras poças não tiveram tempo de reagir antes que o cachorro já estivesse a quilômetros de distância delas. Os Kis eram cães de tamanho médio, o que significava que eram pequenos, robustos e resistentes. Suas excelentes capacidades transpareciam quando montavam as celas e iniciavam as tarefas de trabalho mais primitivas em velocidade média em longas distâncias.
As proporções e a forma de seu corpo refletiam o equilíbrio que tinha em força, velocidade e resistência. Enquanto Sumo observava Oreo continuar correndo mesmo depois de correr por mais de 100 metros, ele assentiu e colocou sua besta elétrica em seu espaço de armazenamento. Então, ele se abaixou e começou a correr pela colina. Desta vez, todos os kobolds tiveram que ficar para trás. Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 46 Morte Instantânea. O poder das bestas elétricas. O matagal não ficava longe das terras altas do abrigo. O footwork de Sumo disse a ele que era aproximadamente a distância de uma pista universitária, cerca de 400 metros. Claro, uma distância como essa seria suficiente para matar se ele tivesse que entrar em batalha. Durante os tempos das armas frias, a cavalaria teria que completar os movimentos de caminhada, trote, corrida e finalização em corrida, mas também seria tão longe. Se fosse mais longe, eles perderiam muitos homens para ataques de besta. Se estivesse mais perto, eles poderiam não ter poder suficiente acumulado antes de ficarem cara a cara com o inimigo. Os 4 guerreiros kobold ainda estavam deitados tolamente no chão enquanto procuravam. Os 2 kobold mages tinham sentidos mais aguçados, mas quando levantaram os olhos, encontraram um Oreo arrojado. Au au. Au au rufo. Imediatamente, os magos kobold colocaram os guerreiros kobold em formação enquanto fixavam seus olhares alertas no Oreo de corrida. Bom trabalho. Apenas outro momento. Não preste atenção em mim. Oreo executou sua missão perfeitamente e gritou enquanto corria. Os Keys tinham uma resistência incrível, o que os tornava iscas perfeitas em missões como essas. Sumo curvou-se e correu pelo solo amarelo. A distância foi ficando cada vez mais próxima. 250 metros. 200 metros. 150 metros. Quando ele estava a cerca de 120 metros de distância do kobold no final da linha, Sumo imediatamente se achatou contra o chão. Ao mesmo tempo, ele recuperou sua besta elétrica novinha em folha, nunca usada, do espaço de armazenamento. Ele ligou o interruptor. Ele esperou que ele conduzisse sua autoverificação de 3 segundos. Quando a luz verde acendeu, Sumo imediatamente colocou seu olho na mira e usou para mirar nos kobolds que ainda estavam admirando a corrida de Oreo. A primeira flecha. Sem dúvida, ele miraria em um guerreiro kobold. Ele pressionou levemente a mola de retenção da flecha, também conhecida como a chave de segurança da besta elétrica. O som crepitante da eletricidade fluiu quando a bateria de lítio de 20A começou a liberar energia que viajou para o motor. O motor funcionou e puxou o enrolador em toda a sua extensão. Demorou menos de um segundo para todo esse processo ser concluído. Adeus. Sumo disse suavemente enquanto puxava o gatilho. Não havia muito o que dizer a um monstro. Ao se encontrarem, ele ou eles acabariam mortos. As bestas elétricas não eram muito diferentes das manuais em termos de potência. No entanto, tiros consecutivos podiam ser feitos sem parar em uma besta elétrica porque o motor e o enrolador ajudavam a simplificar o processo de carregamento de flechas. Isso foi tudo o que precisou. Quando uma sombra negra passou voando, o guerreiro kobold de pé no lado esquerdo foi atingido na cabeça. A força maciça atingiu o guerreiro kobold em sua testa, fazendo-o voar meio metro para trás antes de cair no chão. Os kobolds restantes não tiveram tempo de entrar em pânico antes que outra sombra negra passasse por eles. Uma flecha de besta atingiu outro guerreiro kobold de pé ao lado do peito. Esta flecha deveria atingir outro kobold warrior na cabeça, mas este kobold warrior acabou tomando seu lugar porque havia se virado freneticamente. Com este buffer, os kobolds restantes se amontoaram freneticamente e circularam os nobres kobold mages entre eles. Ah! Você acha que pode fugir assim? Você deve ter um desejo de morte se você caiu na minha armadilha assim. Enquanto Sumo olhava para a cena, o canto de sua boca se curvou para cima em um sorriso enquanto ele continuava puxando o gatilho. O som do enrolador, acompanhado pelo som do vento soprando na grama, combinou-se para formar uma sinfonia de morte. Cada flecha tirou a vida de outro monstro.
Assim como um ataque de redução de dimensão, os kobolds segurando lanças nem tiveram tempo de descobrir de onde vinham os ataques antes que outro de seus companheiros desmoronasse. Em meio minuto, Oreu nem precisou correr pela segunda vez para atrair a atenção quando havia apenas um kobold mage ainda vivo do exército kobold dos arbustos. Au! Au! Quando o guerreiro kobold viu que todos os seus companheiros estavam mortos, todo o seu entusiasmo desapareceu quando de repente se ajoelhou no chão e se enrolou em uma bola com a cabeça contra o chão. Oh! Sumo ergueu uma sobrancelha em leve surpresa enquanto olhava para a performance do kobold. Sua magia era tão poderosa que fez um kobold se render. Naquele momento, Sumo até sentiu que tinha sido muito fácil. Ele ainda nem havia começado a se esforçar. Parece que nem mesmo a magia pode dominar meu dispositivo tecnológico. Sumo riu enquanto acariciava sua besta elétrica e se esparramava no chão para mirar. Em meio a esses kobolds, talvez seja uma boa escolha deixar esse kobold mage escapar vivo. Porém, antes disso, Sumo pressionou o enrolador e abriu o carregador para carregar 5 flechas de besta que não tinham chuva ácida. Whiz! Uma sombra negra voou em direção ao kobold que ainda estava enrolado no chão e foi atingido por uma flecha de besta. Uma flecha de besta negra projetava-se de seu braço fino. O sangue cor de fucsia fluiu enquanto os sons do uivo do kobold ecoavam por toda a terra selvagem. Não havia nada além dos sons do vento para confortá-lo. Whiz! Outra flecha de besta. 2 flechas de besta prenderam o kobold no chão com segurança. A cauda da flecha ainda tremia mesmo depois de sua ponta ter mergulhado no chão. Sumo guardou sua flecha de besta e mudou para uma lança de carvalho japonesa enquanto caminhava em direção ao mago kobold. Oreu estava circulando pela área e parou quando percebeu que as coisas haviam se resolvido. Ele parou a cerca de 30 metros do kobold mage e começou a latir. Uau! Au, 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 au. Uau! Oreu tinha uma expressão animada em seu rosto quando o kobold mage não respondeu. Ele silenciosamente se aproximou 10 metros antes de latir novamente. Uau! Agora que Oreu tinha certeza que o kobold mage não poderia atacar em retaliação, ele preparou seus 4 membros animadamente enquanto chutava o kobold mage que estava preso no chão na cabeça. Então, ele até usou a boca para pegar a clava que o mago kobold usava para lançar magia. Oreu ficou muito satisfeito com a forma como cuidou do perdedor. Sumo não sabia se deveria rir ou chorar enquanto se aproximava. A pequena coisa parecia bem na superfície. Quem esperaria que guardasse um rancor tão grande? Faz sentido, no entanto. Seu pelo estava todo queimado. Sumo sorriu e caminhou relaxadamente. Isso ocorreu por causa de suas capacidades e também devido aos sentimentos de segurança que a besta elétrica trouxe para ele. Porque as bolas de fogo do kobold pareceriam assustadoras quando ele tinha uma arma que poderia causar tanta destruição a mais de 100 metros de distância. No máximo, ele a consideraria como uma granada que não poderia ser lançada de longe. O kobold mage estava um pouco atordoado agora que havia sido imobilizado por flechas de besta e chutado por Oreu. Ele fechou os olhos em desespero quando viu Sumo caminhando com uma lança. Uau! Um uivo baixo saiu de sua boca. Naquele momento, Sumo causou uma grande impressão nele. Aquele homem era como a própria morte, possuindo o poder de destruí-los de um canto escondido. Como os fracos kobolds poderiam se defender de um oponente tão poderoso? O kobold mage até se lembrou do que seu pai havia dito antes de morrer. Se um dia você encontrar um humano poderoso, como dizem as lendas, lembre-se de nunca se apressar. Eles são incrivelmente assustadores. Memórias brilharam no cérebro do kobold mage. Parecia que eles tinham que pagar pelo massacre na Vila dos Humanos alguns dias atrás, certo? Ele sabia. Estas foram suas últimas lembranças antes de morrer. Em seguida, uma fonte de água limpa foi injetada em sua garganta seca e sangrenta. Quando a água foi fundida, o sangue parou de jorrar da ferida em seu braço. A queimação em seu peito também se dissipou pouco a pouco. Abriu os olhos de curiosidade. É realmente um punho tão grande quanto o sol. Isso foi o que ele pensou enquanto felizmente perdia a consciência.
Me Post-Apocalyptic Shelter capítulo 47. Um fugitivo mudo. Pequenas melhorias na vida. Parece que algo está errado com este mago kobold. Já prendi no chão. Por que ainda está rindo? Depois de pegar um pouco de água de energia psíquica e alimentar o kobold para manter sua vida, o kobold ainda estava sorrindo estupidamente. Irritado, Sumo deu um soco no rosto dele, para que o kobold pudesse entender corretamente sua situação atual. Oreu, faça o seu trabalho. Monitore esse cara corretamente. Evite que ele acorde. Oreu ficou animado depois de receber um pedido. Seu rosto preto e branco se iluminou de felicidade. Talvez a tarefa de cuidar desse kobold que o desfigurou traria mais alegria a Oreu do que uma refeição suntuosa. Eu consegui 3 caixas de madeira e uma caixa de bronze depois de matar 5 kobolds. Eles são bastante lucrativos. Com o passar do tempo, os kobolds que foram mortos a tiros realmente morreram de acordo com o jogo e deixaram caixas de saque em seu rastro. De alguma forma, o primeiro mago kobold que Sumo matou não se transformou em uma caixa de prata, mas apenas de bronze. Sentindo-se um tanto desapontado, Sumo recolheu todas as caixas e as abriu. Recorde, você ganhou a Abotley de Water 500 ml x2. Recorde, você ganhou Chili Water 30 ml x1. Registro, você ganhou óleo vegetal Cicler x1. Registro, você ganhou um saco de sementes de cinzas espinhosas chinesas. Recorde, você ganhou um Scat Wow. Ganhei um pouco de óleo vegetal. Isso é uma coisa boa. Depois de colocar os outros 4 objetos em seu espaço de armazenamento, Sumo pegou a garrafa de óleo. Sob a luz do sol, o óleo brilhava como ouro puro. Talvez eu possa fazer um refogado assim que meus vegetais forem colhidos. E então eu vou fazer macarrão também. Não, eu vou fazer uma tigela de macarrão grelhado com carne hoje. Quem pode resistir à tentação? Ao pensar em como o macarrão seria saboroso, Sumo sentiu como se tivesse comido uma ameixa azeda. Era como se seu estômago estivesse inundado de ácido. Seu estômago roncou, embora ele não estivesse com fome em primeiro lugar. De bom humor, Sumo observou os kobolds caídos no chão e seus olhos brilharam de emoção. Kobolds eram realmente seus tesouros. Ele pegou uma pá de seu depósito, encontrou um canto mais isolado e começou a cavar. Embora não houvesse muito propósito em enterrá-los de uma maneira tão simples, enterrá-los poderia impedir que os outros kobolds os localizassem. Foi por isso que Sumo decidiu enterrar aqueles monstros humanoides. Depois da primeira vez, Sumo achou o processo mais fácil. Ele conseguiu cavar um buraco, uma que era maior que o anterior, com vários golpes. Depois de carregar os kobolds mortos um a um para o buraco, Sumo abriu seu depósito. Havia 2 baldes de madeira que pertenceram aos 2 kobolds das ruínas. Ele os colocou dentro do buraco também e começou a enterrar tudo. Sumo era como um fazendeiro trabalhador que cultivava seu terreno árido. Gotas de suor escorriam de sua testa e caíam no buraco fundo, misturando-se com a terra. Não apenas as vidas humanas não valiam nada após o apocalipse, mas esses monstros também tinham que obedecer a uma regra, que os fortes sempre devoravam os fracos. Depois que Sumo terminou tudo, Sumo pegou a corda que havia usado durante sua exploração das ruínas, caminhou até ficar na frente do mago kobold e começou a amarrá-lo. 1, 2, 3. A corda de 3 metros de comprimento deu a volta no kobold 5 vezes. O kobold foi amarrado da cabeça aos pés. Sumo assentiu, satisfeito. Oreu, que estava ao lado dele, também assentiu. Sob o suplente, as sombras de um cachorro e de um humano se alongavam sem limites à vista. Era como se eles tivessem se tornado os únicos protagonistas nesta terra. Estou com tanta sede. Machuca. Por que não consigo sentir meu braço? O cérebro de Monty estava confuso. Ele lutou para abrir as pálpebras, que pareciam incrivelmente pesadas, e olhou para frente. Seus arredores eram escuros, mas limpos. Essa foi a primeira impressão que teve do lugar. Essa caverna de pedra não apenas não tinha o fedor característico do castelo do kobold, mas também cheirava a uma mistura de solo e luz do sol.
Monty virou a cabeça com dificuldade e olhou para o único lugar iluminado pela luz. O que está brilhando aí? Por que a luz é tão suave? Era um objeto menor que o punho de um humano. Na caverna escura, ela brilhou e iluminou um canto da caverna. Iluminou o homem que se sentia como a própria morte. Monty viu o homem pegar com cuidado um saquinho branco do chão e retirar com uma colher um pouco de pó branco. Ele também pegou um pouco de água e começou a fazer algo em cima de uma tábua de madeira. Algum tempo depois, o homem apanhou umas tiras esbranquiçadas da tábua, com expressão de satisfação no rosto, e jogou-as numa panela cheia de água fervente. Um aroma perfumado emanava da panela. Ah, ele está planejando me recrutar. Ouvi dizer que os humanos atraem seus fugitivos com comida e mulheres bonitas. Parece que agora eu, Monty, vou desfrutar desse privilégio. Ele aprecia muito essas coisas e parece que não consegue comê-las também. Ele está planejando usá-los para me recrutar. Eu os como diretamente quando chega o momento, ou eu finjo lealdade e só os como quando ele me implora. Monty sorriu. Ele podia ver claramente como o homem o atrairia à submissão. No entanto, o que um kobold sabia sobre comida consumida por humanos? O homem derramou algo de uma pequena garrafa e, com um som crepitante, um aroma picante e perfumado encheu a caverna. Que comida divina seria essa? A boca do kobold se abriu e um longo fio de saliva escorreu do canto de sua boca. Um cheiro estimulante entrou em sua boca e viajou para o estômago e depois para o cérebro. O kobold se sentiu estranhamente eufórico, como se todas as suas células estivessem respirando. Monty podia ter certeza de que não tinha visto uma comida tão deliciosa nem mesmo durante a cerimônia de sacrifício anual de sua raça. O homem finalmente terminou os processos preparatórios. Ele dividiu a comida dentro da panela em duas tigelas e derramou uma tigela em uma bacia, que pertencia ao cachorro rastejando no chão. A outra tigela foi despejada em outra bacia, e Monty quase não conseguiu controlar o sorriso. Estava com inveja do cachorro de baixo nível, pois ele podia desfrutar de uma comida tão deliciosa, mas ao mesmo tempo, era muita expectativa, pois o homem que se parecia com a morte imploraria para ela comer uma comida deliciosa e a recrutaria pessoalmente para ser seu general. No entanto, esse soco é tão grande quanto uma bola de fogo. Droga, definitivamente há algo errado com o cérebro desse kobold. Fiz de um tolo meu fugitivo. Essa foi uma jogada ruim. Ele tinha acabado de fazer seu macarrão grelhado com carne quando viu pelo canto dos olhos o sorriso estúpido no rosto do mago kobold. Ele estava sorrindo, embora estivesse completamente amarrado e não pudesse se mover. O kobold parecia não saber de nada. Ele abriu a boca e riu algumas vezes. Aquele rosto. Sem cerimônia, Sumo deu outro soco, para que finalmente pudesse fazer uma pausa. Vai ser bom se eu comer um pouco de alho e cebolinha picada. Quando o kobold desmaiou novamente, Sumo bateu palmas alegremente e voltou para sua tigela. O macarrão ficaria duplamente perfumado se ele tivesse um pouco de alho. Havia alguns pimentões fritos, um pouco de carne seca e alguns vegetais desidratados na tigela, mas não havia alho. O macarrão ficou menos saboroso por causa disso. Sentindo-se arrependido, Sumo cavou. Pelo canto do olho, ele podia ver que o Ore estava quase terminando sua porção. Se Sumo não terminasse com sua própria tigela quando o Oreo terminasse, o cachorro tinha o hábito de agir de forma adorável em uma tentativa de implorar por mais. Sumo rapidamente devorou sua comida, devorando o macarrão e lavando-o com um grande copo de água de energia psíquica. Sumo estava satisfeito. Oreo também era. O humano e o cachorro caíram no chão e saborearam a névoa pós-refeição que era difícil de encontrar. No entanto, em um canto escuro, no rosto do kobold que usava uma expressão de terror, uma lágrima escorreu. Me Post-Apocalyptic Shelter capítulo 48, extorquir uma confissão. O segredo por trás da magia. Este motor a diesel é bom, mas também é bastante barulhento. Vai ser problemático se eu ligá-lo à noite. Sumo sentiu a cabeça doer ao olhar para o motor a diesel que estava usando para carregar as baterias.
Depois de consertar uma lâmpada que ele recuperou do abrigo número 2 com 2 pontos de sobrevivência, finalmente havia uma fonte estável de luz na base. A besta automatizada também estava carregando em outro cabeçote do motor. O motor médio queimaria de 210 a 240 gramas de diesel ao emitir 1 volt de luz, mas a quantidade real consumida foi de 0,3 litro. Após um breve cálculo baseado na quantidade de diesel armazenado na base e na perda após a conversão, concluiu-se que 200 litros de diesel poderiam emitir quase 600 volts de luz. Deve ser o suficiente por enquanto. Suma assentiu. Ele puxou a ponta livre do fio que estava preso à lâmpada até que estivesse na frente do kobold e convocou Oreo. De alguma forma, Oreo estava se tornando cada vez menos ativo. Se não estivesse comendo e brincando, deitava-se ao lado do meio de cultura vegetal e se espreguiçava, olhando para a pequenina entrada por onde a luz entrava na caverna. Sua pequena cabeça estava cheia de muitas perguntas. Vou acordá-lo em breve, e você traduzirá para nós. Tudo bem? Latido? Oreo inclinou a cabeça em questão, como um humano faria. Você vai dizer a este kobold o que eu disse. E então, quando ele responder, você vai me dizer o que ele está dizendo. Depois de uma explicação simples, Oreo assentiu e um sorriso tipicamente maligno apareceu em seu rosto, dizendo: assumo que ele poderia fazer essa tarefa perfeitamente. Ah, você poderia apenas me dizer que iria interrogá-lo. Oreo finalmente conseguiu, Sumo notou. Sumo ajudou o kobold a subir em um banquinho. Enfiou uma vara de madeira sob a corda que o amarrava e o forçou a ficar em pé. Oi, acorde. Sumo deu um tapinha no rosto do kobold 2 vezes. O kobold não mostrou nenhuma reação. Sumo tinha sido muito duro com seus socos agora, provavelmente. Sem perder a compostura, Sumo deu uma olhada em Oreo, que imediatamente entendeu. Ele saltou para se acomodar aos pés do kobold, abriu a boca e cravou os dentes na carne. Ah! NGH. Um uivo, como de um lobo, irrompeu dentro da caverna. O kobold, que fingia estar inconsciente, quase caiu no chão devido à súbita explosão de dor. Há realmente algo errado com esse cara, parece. O Oreo nem mordeu e já está uivando. Sumo estava mais curioso sobre os kobolds como uma raça enquanto observava o desempenho dos kobolds. Porque uma raça tão estranha existiu. E eles eram capazes de fazer bombas nucleares, granadas do zero também. Sumo sorriu sutilmente enquanto olhava para a raiva no rosto do kobold. Oreo, pergunte, ele está disposto a se submeter? Ao seu comando, Oreo começou a se comunicar com o kobold em seu próprio idioma, com um sorriso no rosto. Arfaf. Latido. O kobold fez uma careta. Sumo e Oreo entenderam imediatamente. Desdém. O kobold desdenhou ao pensar em falar com Oreo, uma raça que era mais humilde que a sua. Você é muito teimoso. Ok, Nuff disse. Eu tenho um conjunto completo de métodos de tortura machia para você escolher. Vamos. Então você está insistindo em ficar calado. O kobold ergueu a cabeça mais alto. Sumo não hesitou. Ele deu um passo à frente e socou o kobold em sua barriga. De alguma forma, Sumo sentiu que havia se tornado mais forte. 0,1 segundo depois que o kobold levou um soco no estômago, lágrimas escorreram de seus olhos e ele gritou alto. Você está disposto a se submeter? Sem reação, Sumo acertou outro soco. Au! Depois de 2 socos consecutivos, o kobold finalmente entendeu o que significava se curvar. Se não estivesse amarrado, provavelmente se ajoelharia e se prostraria no segundo seguinte. Oreo, que estava ao lado do kobold, ergueu o queixo também. Embora ainda tivesse que olhar para o kobold, seu olhar estava cada vez mais cheio de desdém. Você se atreve a olhar para mim? Um soco. 3 era melhor que 2, definitivamente. Depois desse soco, o kobold não ousou mais mostrar seu desdém. Ele choramingou e acenou com a cabeça apressadamente, mostrando sua aceitação de sua situação atual. No entanto, Sumo acertou outro golpe, sem cerimônia. Desculpe, eu não gosto do número 3.
Eu gosto mais do número 4. Ah, ah. Ao ouvir as palavras de Sumo, Oreo riu até ficar sem fôlego. Oreo, deixe-o saber o que significa a surpresa. Sumo finalmente se sentiu justificado ao ver a expressão distorcida de dor do kobold. O kobold parecia honesto, mas desdenhava Oreo do fundo do coração. Até mesmo seu olhar estava cheio de desdém quando ele olhou para Oreo. Se os métodos normais não funcionaram, então Sumo escolheu mostrar ao kobold o que ele era capaz antes de mandá-lo para a morte. Felizmente, o kobold ficou muito mais dócil após 4 socos. Pergunte por que veio aqui se veio me encontrar. Casca casca. Casca casca. Como Oreo e o kobold se comunicavam com dificuldade, era como se um falasse em um dialeto enquanto o outro em inglês correto. Sumo só podia esperar ao lado deles, cobrindo a testa com a palma da mão. Oreo gastou 5 minutos para transmitir uma frase simples. Latido? Você disse que não está aqui para mim? Oreo balançou a cabeça. O kobold parecia estar dizendo a verdade. Sumo sentiu sua cabeça doer. O que ele encontrou em nossos arbustos? Sumo assumiu que o kobold veio seguindo um rastro, mas parecia que não era o caso. Sou muito cuidadoso, provavelmente. Talvez os kobolds tenham enviado algumas equipes para procurar por algo e eu encontrei um deles. Depois de pensar um pouco, Sumo decidiu esperar pelo relatório de Oreo sobre o assunto. A conversa deles foi mais longa desta vez, durando cerca de 10 minutos. Oreo latiu tanto que sua boca estava seca antes de finalmente obter alguma informação. Latido. Latido. Sumo não conseguia entender o que Oreo estava dizendo. Então o cachorro correu para a pilha de coisas e pegou um pedaço de madeira. Era uma ferramenta que o kobold usava para fazer mágica. Há algo de errado com este bastão. Mas o sistema não consegue detectar nada sobre este bastão. Sumo pegou o graveto e o examinou cuidadosamente sob a lâmpada. De volta ao abrigo número 2, ele verificou a varinha mágica que os kobolds usavam para fazer mágica. Todo mundo tinha um desejo secreto de ser um mágico, incluindo ele mesmo. Infelizmente, não havia nada de especial com o bastão e não se podia conjurar bolas de fogo com ele. Após o lembrete de Oreo, Sumo examinou cuidadosamente novamente. Desta vez, ele imediatamente encontrou algo fora do comum. Havia um pequeno buraco na ponta da vara e parecia que estava lacrado com madeira. Não parecia algo que tivesse crescido naturalmente. Ele levou o pau ao nariz e abanou o rosto com a palma da mão, para que o cheiro do pau chegasse ao nariz. Esse cheiro. Uma lembrança familiar apareceu em sua mente. Sumo sentiu o bastão por toda parte e conseguiu encontrar algo semelhante a um botão no meio do bastão. Ele pressionou suavemente, e o buraco na ponta se abriu. O cheiro ficou mais forte. Isso é pólvora. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, solem irmãos.